Olá, hoje nós recebemos aqui no estúdio do RDTV o deputado federal José Medeiros, do PL. Vamos falar sobre o trabalho do deputado na Câmara Federal, sobre eleições, todas essas repercussões que a gente vem acompanhando de Brasília. Obrigada por ter aceito o nosso convite novamente para esse bate-papo, deputado. Eu que agradeço, é uma satisfação estar aqui. Bom, como nós o recebemos a última vez em fevereiro, eu lembro que até naquela época nós destacamos um pouco aquele trabalho da votação do projeto que queria liberar aí o jogo de azar, o jogo do bicho, né? Foi o que nós deixamos como um destaque na RDTV, mas eu gostaria que o senhor trouxesse aí uma atualização, né, da sua atuação de lá para cá, essa questão, como é que está? Essa, vamos dizer assim, subiu no telhado, né? Uhum. Essa questão entrou, porque ali os assuntos esquentam e ao mesmo tempo eles esfriam. De lá para cá, a coisa, vamos dizer assim, pegou rescaldo da pandemia, veio também as implicações da guerra na Ucrânia, veio a questão da inflação que impactou demais a vida dos brasileiros, né? Principalmente as pessoas de renda mais baixa, e o Senado e a Câmara passaram a atuar junto com o Executivo para mitigar essas dificuldades. Você veja que a gasolina, como os preços da Petrobras são atrelados ao mercado internacional, atrelados ao dólar, então ele disparou. Então foi necessário medidas, mas medidas que não fizesse abaixar os preços de forma artificial, porque quando você baixa os preços de forma artificial, você só cria dívida para frente. E foi conseguido, através de votações no Congresso, tirar impostos, e a gente conseguiu, aí já está baixando o preço dos combustíveis, em breve do diesel também. Então, nós votamos essas medidas, votamos a PEC também para o auxílio emergencial. Enfim, agora, recentemente, uma das que eu acho mais importantes, a questão do rol taxativo, que teve uma decisão do STJ que impactou demais a vida dos brasileiros, porque a pessoa tinha um plano de saúde, e aí o plano de saúde só aceitava pagar se tivesse no rol prescrito lá da Anvisa e tal, do Ministério da Saúde, aquela coisa toda. Então, ontem a gente votou e agora vai para o Senado. Espero que o Senado possa votar isso rapidamente, porque aí a pessoa vai ter mais uma tranquilidade, os planos de saúde vão ter que arcar, porque ninguém adoece porque quer, né? Então, aí você pega uma doença lá e fala, não, mas essa doença aqui não está coberta. Não, esse medicamento aqui não cobre, eu não sei o que, aquilo lá. Então ficava muito difícil. Agora, com essa votação, esse rol taxativo termina. Em geral, são pessoas que são doenças raras, são doenças... A gente recebeu aqui dois entrevistados fazendo essa explanação, né, dessa questão do rol, mas isso está em votação ainda, ou já está... Ontem fechamos na Câmara, né? Agora vai votação para o Senado, mas eu acredito que no Senado vai passar também. Deve passar, e isso eu acredito que deve sancionar, então, Eu creio que em breve deve sancionar. Tem uma defesa que o senhor tem feito aí em relação à BR-163, que é a questão do pedágio, né? A suspensão do pedágio, porque a Rota Oeste entregou esse trecho da rodovia para a Agência Nacional de Transportes Terrestres. Como é que está essa questão desse pedágio aí nesse trecho de Mato Grosso? Então, aí? eu entrei com a representação, à época, no Ministério Público. Infelizmente, isso até agora não foi para frente. Nesse período, o presidente da República expediu um decreto declarando encerrada o contrato de vez com a Rota Oeste, né? E já o início do processo de relicitação para que outra concessionária pegue. Agora, nesse período, a rodovia precisa ser mantida e tal, e aproveitaram que a Rota Oeste está aí, e o DENIT parece que fez um contrato aí um contrato emergencial aí transitório, né? Uhum. E aí tá essa, vamos dizer assim, essa gambiarra deles cobrando pedágio aí para poder dar manutenção, com a qual eu não concordo. Para mim, a Rota Oeste tinha que ser tirada, mesmo que o DENIT tivesse que arcar. Para mim, eles ganharam muito dinheiro aí e não deram retorno. Mas é o que temos. Conversei com o ministro, inclusive, antes de ontem, quando ele esteve lá em Barra do Garça.
O que ele me passou é que está bolando uma solução, inclusive em conversa aí com o governo do estado, que em breve já vai ser divulgada para a população. O certo é que a gente tem pressa, né? Porque está morrendo muita gente, a rodovia cada dia aumenta mais o tráfego devido ao aumento da produção, porque a produção de Mato Grosso a cada ano sobe um percentual grande e isso impacta no trânsito. E a gente está com essa expectativa de que isso seja solucionado rápido. Com o ano eleitoral, a senhora acredita que essa licitação sai esse ano? Não sai, né? Não sai, não adianta eu vir aqui falar, vai sair porque é ano eleitoral, não vai sair porque aqui no Brasil é assim, para você construir uma rodovia, só para você são 300, 400 licenças, né? Não tem jeito. Embora que estava vendo outra, é tudo muito burocrático, né? Então, você vê a BR-319, que é a Transamazônica, que já estava toda pronta para fazer, para dar manutenção, teve que ter não sei quantas licenças, agora que veio sair a outra, né? Mas eu creio que para o ano essas coisas já se resolvem. O senhor citou aí a questão, né, essa conversa com o ministro de Infraestrutura lá em Barra do Garças. Houve aí um mal-estar, né, nesse encontro lá em Barra do Garças, em que estava aí o ministro, governador de estado, outras autoridades. O senhor não compôs a mesa, houve uma crítica da sua parte em relação a isso. O que realmente aconteceu? Não é nem a questão de compor a mesa ou não. O que me preocupa é o cerceamento do trabalho de um parlamentar. Eu, como pessoa, não faço questão de ser chamado para jantar, faço questão de ser convidado para nada. Agora, o trabalho de um parlamentar, ele não pode ser cerceado. E já é a quarta vez que isso acontece. Eu, certa feita em Sinop, tinha levado o ministro da Infraestrutura, o cerimonial do governo colocou pessoas que, inclusive, não são parlamentares para falar, e eu não pude falar. Eu tinha muita coisa para falar ali, que era sobre a Ferrogrão, tinha coisas importantes para falar, não pude falar porque fui cortado. Depois, em Sorriso, a mesma coisa. E sempre a desculpa, ou desculpa de tempo, sempre coloca uma coisa. E eu passei a ver que não era natural, né? E em política não tem segredo, sempre tem alguém que conta, olha, mandou fazer. E aí eu tive a prova quando numa audiência remota, a gente tratava questões da saúde, o secretário Mauro Carvalho cortou a minha fala ao vivo, para todo mundo ver. Eu fui falar e cortou. Eu estava participando de Brasília, aí eu percebi que não era natural. E eu tomei a decisão, que falei que da próxima vez que eles fizessem aquilo, eu ia me manifestar. E até avisei lá em Barra do Garças, falei, olha, não façam, porque eu vou me manifestar. Acho que eles resolveram trucaram com a pessoa errada, porque realmente eu viajo 400 quilômetros gastando dinheiro da população, porque ali eu tinha muito a dizer, tanto sobre a ferrovia Fico, vou aproveitar para dizer aqui, e tanto sobre o contorno e as pontes ali, e mais sobre a ponte de Aloysio Alves. Eram informações que eram importantes, porque sobre a Fico, para quem não sabe o que é a Fico é a Ferrovia de Integração do Centro-Oeste. É uma ferrovia muito importante porque ela liga Bahia até Água Boa e depois até Lucas do Rio Verde. Que saindo a Ferrogrão, ela vai ligar Lucas do Rio Verde até Miritituba. E aí, tendo da Ferronorte chegando a Lucas, você vai ter Miritituba ligada até Santos. E o Afico ligando até a Bahia, você vai ter ligando a Norte e Sul, que vai estar aqui no Maranhão e até Santos. Então, a gente começa a ter uma malha ferroviária do Brasil integrada, e aí, muito bom para Mato Grosso, porque nós vamos estar integrado a essa grande malha ferroviária. Isso baixa o custo do frete em até 40%, e isso é muito importante para o Brasil. Mas por que eu queria passar ali? Eu tive uma participação muito importante nessa construção desse projeto da Ferrovia Fico, porque demandava para os recursos que a Vale, esses recursos vieram da renovação da concessão da Vale, que era lá do Espírito Santo e de Minas. E esses dois estados não queriam que os recursos viessem para Mato Grosso, eles queriam que fosse para lá. E os parlamentares à época, Magno Malta e Ricardo Veasso, obviamente que representando os estados dele, falaram, não, negativo, por que vai investir em Mato Grosso, sendo que a renovação é da parte da Vale lá no Espírito Santo. E na época o ministro Tarcísio era responsável pelo PPI, o ministro Moreira Franco, que cuidava dessa parte de infraestrutura ali no governo, e eles achavam importante que fosse em Mato Grosso por causa dessa questão do escoamento. E eu tinha uma relação muito boa com os dois deputados e conversei com eles a respeito. Falei, olha, o Espírito Santo já está bem
já é, vamos dizer assim, da parte do Brasil que está muito bem desenvolvida. Nosso estado está... E conversei bastante no almoço que tivemos. Não vou dizer que eu os convenci, Medeiros foi responsável, mas ajudei muito, de forma que eles compreenderam e nós pudemos ter os recursos mandados para poder construir essa ferrovia, está sendo construída. Que era justamente para... Essa reunião era para a gente falar sobre isso. Então tinha muito a falar. Tinha a falar sobre as pontes lá também, o contorno que já está terminando. E houve esse mal-estar, mas eu simplesmente levantei e questionei o governador. Falei, governador, não pode ser levado as questões pessoais para as quisilas pessoais para questão política. Eu falei, isso é chato, prejudica a população. Foi só isso. Bom, já seguindo nessa linha aí, falando da política, né, houve recentemente uma reunião do senhor com autoridades, com o presidente Jair Bolsonaro, né? E há um debate aí em relação à intenção do governador Mauro Mendes de abrir o palanque para o Senado. Vocês são contra, né? Por quê, deputado? Olha, eu penso que o Antônio Carlos Magalhães, o finado Antônio Carlos Magalhães, dizia que política é uma via de mão dupla. Você não pode querer na política ser só beneficiado. Veja bem, aqui em Mato Grosso, o Mauro Mendes até agora, sozinho, ele batia no teto de 35, com a mais de... Isso considerando mais de erro, mas era 32 a 35, sozinho. Então é um candidato que notadamente as pessoas não querem que apareça outro. E ele precisa, assim como qualquer pessoa precisa de água no deserto, ele precisa do apoio do presidente Jair Bolsonaro aqui, porque a maioria do Estado vota no presidente Jair Bolsonaro. Então ele precisa desse apoio. Como é que ele fez para conseguir esse apoio? Bom, se aproximando do candidato ao Senado, e ele conseguiu se aproximar, flertando, mostrando que poderia haver um possível apoio, um possível casamento aí com o senador Hélito. Teve lá com o Valdemar e essa coisa toda, e foi flertando de cá, de lá, mas sempre evitando que saísse uma candidatura, tanto do lado do Neri aí, como do lado do Hélito. E ele conseguiu, porque os dois grupos, apesar de eu avisei, fiquei rouco de tanto dizer, para o Neri e também para o senador Hélito e para o Valdemar da Costa Neto, ele vai jogar parado, vai dar empurrão de corpo, vai embarrigar vocês até o dia da convenção. E depois vai deixar o palanque aberto. E vai acontecer isso, eu não tenho dúvida disso. Ontem ele falou, enrolou, disse que apoia o presidente Jair Bolsonaro, mas em momento algum ele falou lá, na vista de todo mundo, Hélito é meu candidato. Não falou. E depois ele vai dizer o seguinte, falou, olha, eu não disse que o Neri é meu candidato, que Natasha é meu candidato, ou que o Hélito é meu candidato. Ele vai falar, eu sou o palanque está aberto. Na sua opinião, qual seria a composição ideal? Olha, ele tinha por obrigação, se ele recebeu apoio, fechar a chapa com o Hélito, né? Agora, a composição ideal mesmo para o PL era não estar com esse governo. Agora, a meu ver, é um erro sem tamanho. O Hélito corre um risco tremendo, porque, a meu ver, é um palanque radioativo, porque quando você trabalha com parceiros que não são de confiança, você corre o risco de levar uma faca nas costas a qualquer momento. Então, a gente corre um risco muito grande, porque essa história de palanque aberto aí, a gente tem que conseguir agora colar muito bem o senador Hélito com a imagem do presidente Jair Bolsonaro, porque se depender desse governo aí, como o senador Hélito espera, é um perigo muito grande. Ainda em nível, né, nacional, está aí um debate também nas redes sociais e nos meios de comunicação sobre as cartas. A Carta em Defesa da Democracia, que recebeu aí críticas contusivas do presidente Jair Bolsonaro, dizendo que quem assina é cara de pau, é mau caráter, e já saiu aí então um manifesto à nação em apoio ao Bolsonaro. O senhor leu essas duas cartas? Qual a sua opinião e que momento que é esse que a gente já está vendo? Ambos defendem a democracia, defendem a liberdade, mas cada um... Isso já virou briga política mesmo, né? Bolsonaro versus Lula. Olha, na verdade, eu disse isso. O PT,
Quando não está mentindo, está roubando. Quando não está roubando, está mentindo. Era o que o Monsanto dizia. Como eles estão fora do poder agora, mentem, mas mentem muito bem. Essa história de carta à democracia, como é que você pode fazer uma carta de apoio à democracia quando você apoia todos, mas todos os ditadores do mundo são apoiados por esse partido? Fidel Castro, a ditadura Castro em Cuba, a ditadura da Venezuela, os regimes todos que são totalitários são apoiados. Se você pegar lá a Coreia do Norte, China, enfim, pegue todos são apoiados pelo PT. Aí vem aqui, diz que defender a democracia. A democracia do PT é o seguinte: quando eu mando em você, aí é democracia. Quando você discorda de mim, já não está valendo mais a democracia. Então, assim, essa carta democracia do PT, na verdade, sim, democracia para o PT é assim: você apoia o Lula, é democracia. Se você não apoia, então você está atentando contra o Estado Democrático de Direito. Então, veja bem, como eles têm 3 cabos eleitorais dentro do TSE, e vou nomear Fachin, Barroso e o Alexandre, vocês notem que tudo que atenta contra os interesses da chapa Lula é atentado ao Estado Democrático de Direito. Tudo que atenta contra esse partido é declarado como fake news. Então a verdade está sempre do lado deles. E então tem uma narrativa própria. Então assim, nós somos a democracia, nós defendemos a democracia, nós estamos do lado da verdade. Essa é a narrativa que eles construíram. Então constrói um documento lá como se eles defendessem a democracia e o restante dos brasileiros não. Ora, como é que eles podem defender a democracia se eles apoiam arrombar a porta das pessoas à noite por crime de opinião? Eles defendem que regule a imprensa, que cerceie, que você regule a internet, que você diga a um jornalista o que ele pode escrever, o que ele não pode escrever. E isso é democracia? Para mim não é. Aí escreve uma carta lá de apoio à democracia. Na verdade, o que eles estão fazendo lá é uma carta de apoio ao Lula disfarçada de apoio à democracia. Então, pode colocar, leia-se, democracia é igual ao Lula. Esse é o que eles estão colocando naquela carta. Então, a carta, ela oficialmente, ela é apartidária e surgiu a partir da Faculdade de Direito da USP. Que é um puxadinho do PT. O Largo do São Francisco é um puxadinho do PT, sempre foi. Largo do São Francisco, Colégio Pedro II e ultimamente USP e Unicamp viraram um grande DCE, né? Então tudo que sai dali sai contaminado. Aliás, a UNB também, infelizmente, né? Que eles picharam tudo, virou um trem, né? Então sai tudo contaminado, né? É o fruto da árvore contaminado. Então já sai dali vermelhinha. Bom, o senhor citou Fachin, Alexandre de Moraes, né, o Luiz Roberto Barroso, que o senhor pediu aí a suspeição, até o impeachment do Barroso, justamente pelo que o senhor apontou aí, né? Vai sair alguma coisa desses pedidos? Olha, pelo menos eu estou deixando claro para a população que esses ministros não têm condições de apitar esse jogo, porque eles têm time. O ministro Barroso atentou contra a Constituição, notadamente quando ele participou de um ato, de um evento partidário praticamente. Estava Tabata, estava deputados num evento partidário atacando o presidente Jair Bolsonaro, e eles perguntam ao ministro como é que a gente faz para se livrar do Bolsonaro, na cara assim, né? E naquele evento ele deixa claro que se declara como inimigo do presidente. Como é que eu vou participar de um certame desse se eu sou inimigo de um dos candidatos? O ministro Fachin, ele não só era um militante do PT, como ele descondena um cara e torna ele elegível, e a partir daí ele vai presidir a eleição. E mais, ele está o tempo inteiro fustigando e atacando o presidente da República. E dizendo que é o presidente que ataca o sistema eleitoral. Bom, eles põem lá uma vaca sagrada e quer que todo mundo engula. Quer dizer, ele colocou que quem atacar essa vaca sagrada que eles colocaram, que chama a urna eletrônica, vai preso, vai não sei o quê, vai ficar inelegível. Quando você sabe que qualquer menino que acaba de entrar no curso de análise de sistema, ele sabe que não existe sistema perfeito. E é o que nós temos dito. Ficam criando fake news contra a urna eletrônica. Não é fake news.
A gente só tem dito a verdade. Olha, nós queremos modernizar o sistema eleitoral brasileiro. Por quê? Porque os bancos gastam bilhões todos os anos para trancar, achar falhas no sistema e fechar para não serem invadidos. E mesmo assim eles perdem bilhões todos os anos, clonam cartões de cliente, furam o sistema, roubam. Bem, mas a urna eletrônica, eles querem dizer que ela é inviolável, infradável. Ah, mas ela está offline, mas em algum momento os dados vão ser transmitidos. A gente está querendo modernizar o sistema inteiro. Não, não pode. Por quê? Porque dá trabalho. Então, ali, no mínimo, é preguiça. No mínimo é preguiça. Então isso irrita muita gente, por quê? Porque o Congresso já por 2 vezes aprovou essa lei e eles dão um jeito de derrubar. E agora na 3ª vez eles não deixaram nem que a lei nascesse. Nós estávamos com os votos, eles foram para dentro da Câmara dos Deputados e evitou que nós ganhássemos aquela votação porque pressionaram os líderes. Então assim, isso era motivo de impeachment. E eu pedi o impeachment, mas infelizmente o Senado Federal hoje resolveu partilhar da filosofia que eu chamo de TGO, né? Teoria Geral de Não Se Opor. Então, o Senado, eu nunca vi uma legislatura tão gelatinosa. É assim, ó, tá lá, parece, sabe concurso de Miss? Que o Senado tá lá só para acenar? É terrível isso, porque desequilibrou os poderes e agora você vê que o legislativo não tem respeito nenhum. A ponto de que você vê, o governador se acha no direito de cortar fala de deputado e daqui uns dias o presidente de bairro vai estar chutando canela do legislativo aí. Por quê? Porque começa de cima. Não há o mínimo respeito. Sem demérito algum aos presidentes de bairro, mas é o que eu estou falando. Você começa a esgarçar o tecido social da política. Bom, deputado, o senhor é pré-candidato à reeleição, né? Qual a expectativa de votos que o senhor tem para este pleito? Que pergunta difícil, né? Porque não depende da gente, né? É o que mais se fala, né? Quantos votos vão precisar? A gente tem certeza até da morte, né? Mas voto é uma coisa tão difícil porque não depende de você. Você faz o trabalho, eu procuro trabalhar muito, levantar cedo, acabo dormindo muito tarde, mas você não sabe o que você fez, se agradou o seu patrão ou não. Porque o patrão é eleitor. E ele que vai falar, poxa, esse cara trabalhou bem ou não, né? Esse cara representou bem ou não. Então, e é meio às cegas, porque você, por mais que você faça, e ainda tem muita coisa a fazer, e os recursos, eles são sempre bem poucos em frente à demanda que tem tanto para o Estado, ainda mais num momento desse de pandemia, de inflação e tudo. Então a gente sai num voo às cegas, correndo, tentando resolver as coisas. Eu não sei fazer uma previsão. Eu posso dizer o seguinte, trabalhei muito, tentei dar o máximo de apoio a esse governo que tem números extraordinários. É um governo que pegou com contas negativas, hoje está com 100 e tantos bilhões as contas públicas positivas, estava com 2 dígitos, 13% de desemprego, hoje já está 9,8%, estava com as estatais 109 bilhões de prejuízo, hoje já está 187 bilhões de lucros. Então, dei todo o respaldo a esse governo, ajudei o máximo que pude no nosso Estado, e agora é a gente esperar o que o eleitor julgou, e, enfim, esperar, não dá para saber. Bom, deputado, muito obrigada novamente pela sua presença, pelas suas informações. Eu que agradeço e estou à disposição. Bom, nós conversamos com o deputado federal José Medeiros, do PL, e essa entrevista fica disponível no nosso canal do YouTube e no site RD News. Curta e compartilhe. Até a próxima.